Boa noite, pessoal. Então, como eu havia dito para vocês, vamos começar aqui a nossa primeira aula de semiologia. Semana passada foi aquele bate-papo e agora nós vamos começar o conteúdo programático com vocês. Tá joia? Então vamos lá, pessoal. Semiologia. O que quer dizer essa palavra? A sua origem vem do grego. Semion quer dizer sinal. Logos quer dizer estudo. Então, semiologia, estudo dos sinais. Por conseguinte, a gente atribui também os sintomas, ou seja, sintomatologia, estudo dos sinais e sintomas. Semiologia é o estudo dos sinais e sintomas de um paciente, certo? Então, essa é a definição etimológica da palavra. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Então, pessoal, numa explicação um pouco mais abrangente, a semiologia ela vem ser a investigação e estudo dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente. Seria uma definição mais completa, mais esclarecedora. E nós temos também a semiotécnica. O que seria semiotécnica? Tentando interpretar a palavra, seria a técnica de se fazer a semiologia. Bom, professor Marcelo, se existe uma técnica, existe um método. Toda vez que a gente fala em técnica, a gente fala em método, metodização, certo? Então é o estudo e a metodização das ações que sucedem ao exame físico, tá? Por quê? Porque os sinais e os sintomas, eles são detectados ou são observados através do exame físico do paciente, tá? Quando você examina o paciente, e esse examinar o paciente, ele é um composto de anamnese mais exame físico, do qual nós vamos resultar no exame clínico. Então, quando você obtém o exame físico, que é uma parte desse exame clínico, nós estamos usando a semiotécnica, que é o estudo metodizado ou a metodização dessas ações. Tranquilo, pessoal? Vamos continuar, está bem claro isso aqui, o próprio slide define muito bem, certo? Então vocês entenderam o que é semiologia, né? Essa área da medicina, da odontologia, da medicina veterinária, também alicerça a formação do profissional, tá? Ela faz com que o profissional seja um exímio, um excelente investigador. Todo método semiológico é um método investigativo, onde você vai juntar todos os dados do que o paciente está relatando para você e do que você está observando no paciente, para que você obtenha um diagnóstico clínico, certo? Esse diagnóstico ele se complementa, se necessário for, com exames solicitados, denominados exames complementares, e que podem, com a somatória do diagnóstico clínico, definirem o diagnóstico. Aí você terá um diagnóstico definitivo, certo? Vamos continuar aqui. Então, pessoal, numa semiologia do paciente, o que seriam sinais? Tudo que o profissional observa no paciente, certo? São aquelas luzinhas, digamos assim, que brilham. Tudo que é sinal, que está sinalizando para você no paciente, que está aparecendo para você, está à sua vista, isso são sinais. Tá? Então, tudo que o profissional observa no paciente. E sintomas, pessoal? É o inverso disso, é tudo que o paciente relata para o profissional.
O que o paciente está falando, olha doutor, eu estou sentindo uma dor, eu estou sentindo náuseas, eu estou sentindo um mal-estar. Você só tem condições de saber dessas sensações se o paciente te relatar. Então isso são sintomas. Se ele não falar dos sintomas para você, você não tem como adivinhar. Já o sinal você percebe, você enxerga, você visualiza no paciente. Tá? Então sinais é tudo que o profissional observa no paciente e sintomas é tudo que o paciente relata para o profissional. A semiologia é o estudo dos sinais e sintomas, tá? De qualquer alteração clínica, de qualquer patologia, de qualquer afecção. Tá? Vamos dar exemplos aqui. Cianose. Todo mundo sabe o que é cianose, correto? É aquela extremidade do corpo, do membro que fica arroxeada, fica meio azulada, tá? Sem oxigenação, rumo a um processo de necrose. Isso é o quê? Você sente uma cianose? O paciente sente uma cianose para poder te falar? Não, a cianose você observa, é um sinal. Está ficando com a extremidade do corpo arroxeada, azulada, você visualiza, então ele é um sinal. Eritema, que é o vermelhidão, o paciente pode sentir um incômodo desse eritema, mas você visualiza o eritema, então o eritema é um sinal também. A dor, se o paciente não falar que está com dor para você, tem como você adivinhar, não tem como você enxergar a dor, então ela é um sintoma. Náusea, se ele não falar que ele está sentindo náusea, você não tem como adivinhar, certo? Só se você vê-lo nauseando. Mas se ele não falar para você que sentiu náusea, que ele está tendo um mal-estarzinho, levando a uma ânsia de vômito, você não tem como adivinhar. Então isso daí é um sintoma. Professor, e esse exemplo aqui de baixo? Febre. A febre ela pode ser vista, sinalizada para a gente, sentida pelo paciente, justamente. Então, quando você tem um fenômeno que ele se apresenta com um sinal e ao mesmo tempo com um sintoma, você tem uma síndrome, tá? Então, a febre é uma síndrome, são várias coisas, tem sintomas e tem sinais no mesmo fenômeno clínico. Então, é uma síndrome. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida até aí? Não tem como vocês me responderem, né? Estamos aqui no vídeo. Essa é a força do hábito. Minha assistente de palco aqui está me tirando sarro de mim, mas é força do hábito aqui. Beleza, pessoal? Espero que não tenham nenhuma dúvida aí. Então, até aqui tudo tranquilo, né? Sinais, o que são sinais, o que são sintomas, exemplos de sinais e sintomas. Eu posso perguntar isso daí na prova, hein? Facinho de responder. Vamos prosseguir? Então, pessoal, já que a gente falou em sinais, nós temos 4 sinais universais, são chamados sinais vitais. São os sinais que indicam a presença de vida no ser humano, tá? Qualquer lugar do planeta que você for, você tem a mesma coisa. 4 sinais vitais universais, certo? Quais são eles? Vamos lá. Pulso é um sinal vital. Pressão arterial é outro sinal vital, temperatura é outro sinal vital e frequência respiratória é outro sinal vital. Nós vamos estudar um por um deles, tá bom? Vamos destrinchá-los aqui. Então, toda vez que você for ver um prontuário de um paciente, na maioria das vezes ou na totalidade das vezes, quem colhe, quem faz a avaliação desses sinais vitais é o pessoal da enfermagem, tá? Eles fazem a avaliação dos sinais vitais, colocam no prontuário, descrevem isso no prontuário, de tempo em tempo, de acordo com a prescrição, de acordo com como você pediu na prescrição. Por exemplo, o profissional vai lá e pede sinais vitais de 4 em 4 horas, sinais vitais de 6 em 6 horas, sinais vitais e cuidados gerais, certo? Então, de 4 em 4 horas, a enfermagem vai lá e vai colher esses sinais vitais aqui, para anotar no prontuário.
e anota no relatório deles o verso da ficha, certo? Da página do prontuário, da ficha clínica do paciente. Vai lá, pulso tanto, pressão arterial tal hora, tanto, temperatura tal hora, tanto, frequência respiratória aferida tal hora, tanto. Então é isso aí, tá? Quem faz esse serviço é a enfermagem. Você solicita, mas nós também temos que saber colher esses sinais vitais. Tá joia? Então vamos prosseguir aqui. Pulso, então, vamos começar pelo pulso. O que seria um pulso? O pulso ainda pulsa. Se há pulso, há vida, certo? É sinal que o coração está bombeando, está funcionante. Então, pulso, pessoal, é a expansão e contração, ou seja, expande e contrai, dilata e contrai, alternadamente, de uma artéria após a ejeção de um volume de sangue na aorta, com a contração do ventrículo esquerdo. Porque o ventrículo esquerdo é o ventrículo que manda o sangue para a grande circulação, certo? O sangue vem, na verdade, o coração é dividido em 4 câmaras, né? Dois átrios e 2 ventrículos, tá? Do lado direito vai para a pequena circulação, que é coração-pulmão, e do lado esquerdo manda para a grande circulação. A hora que o sangue entra no ventrículo esquerdo, a contração dele é tão forte que ele consegue ejetar o sangue através da artéria aorta, que é a maior artéria do corpo humano, para todo o corpo. E aí esse sangue vai irrigar todos os órgãos e tecidos do corpo humano, certo? Levando tudo quanto é nutriente, oxigenação, o que vocês pensarem circula pelo sangue, tá? E aí, através das artérias. E isso retorna para o coração através das veias, certo? Aí esse sangue já trabalhado, já usado, esse sangue arterial já serviu todo o organismo, ele volta já mais com pouca oxigenação, com menos nutriente, pelo sistema vascular venoso. E vai para o coração novamente, do coração ele vai para o pulmão poder oxigenar esse sangue, fazer a troca gasosa, que é a hematose, e aí ele volta para o coração, no ventrículo esquerdo, e novamente grande circulação, corpo todo. Isso, ao mesmo tempo, tá? Então, na verdade, o coração que a gente tem, ele acaba sendo 2 corações, tá? Então, eles pulsam sistematicamente, mas é de uma forma independente. Um faz uma coisa, um lado faz uma coisa, outro lado faz outra coisa. Então, é tum-tum, tum-tum, tum-tum. Então, na verdade, são 2 corações acoplados, como se fossem um, certo? Então, o pulso é isso aqui, a expansão e contração alternada de uma artéria após a ejeção de um volume de sangue na aorta, é ejetado na aorta, tá? Com a contração do ventrículo esquerdo que está dentro do coração. A frequência normal de um pulso, pessoal, de um paciente adulto, é de 60 a 100 batimentos por minuto, BPM. Essa aqui é a unidade do pulso, da frequência do coração, da frequência de pulsação, certo? Ou frequência cardíaca. Em média, num adulto jovem, é 60 a 100, tá? Frequência quer dizer quantas vezes, repetidamente, isso é executado, tá bom? Vamos prosseguir? Nós temos aqui uma tabela que mostra para a gente a pulsação, a frequência cardíaca, aí as suas variações normais, desde o recém-nascido até um idoso, tá? Aliás, até um adulto jovem, corrigindo aí. Então vamos lá, a tabela a seguir indica as variações normais da frequência cardíaca, desde o recém-nascido até os 18 anos de idade, ou seja, um adulto jovem. Nós temos aqui coluna onde tem a idade e a outra coluna a variação média normal. Então, começando aqui, recém-nascido prematuro.
de 100 a 180 batimentos por minuto, uma média normal de 130 batimentos por minuto, tá? Bebê recém-nascido, de 70 a 170 batimentos por minuto, uma média normal de 120 batimentos por minuto. Observe que no recém-nascido e na criança de menor idade, o batimento por minuto, ou a frequência cardíaca, que é a mesma coisa, são maiores, mais frequentes do que no adulto jovem, tá? Com a medida que a gente vai ficando mais velho, a frequência cardíaca vai diminuindo, o batimento cardíaco vai diminuindo. Então nós temos aqui, uma criança de 1 a 11 meses, 80 a 160, com a média de 120. 2 a 4 anos, 80 a 120, com a média de 100. 4 a 6 anos, 75 a 115, com a média de 100. 6 a 8 anos, 70 a 110, média de 90. 8 a 10 anos, 70 a 110, 90. E de 12 a 17 anos, que é considerada aqui nessa proximidade dos 18 anos, 60 a 110, uma média de 65 batimentos por minuto. Certo? Essa aqui é a média normal do adulto jovem, ó, 60 a 100. Nós estamos falando aqui de 60 a 110, que é praticamente a mesma coisa. Nós tiramos uma média normal de 65 batimentos por minuto. Tá? Então aqui está a legenda, BPM, batimentos por minuto. Tranquilo essa tabelinha aqui? Fácil de entender. Então, à medida que a criança é pequenininha, frequência, o pulso tem uma maior frequência. Bate mais vezes. À medida que a gente vai ficando mais adulto, vai diminuindo essa frequência cardíaca aqui, essa BPM, tá? Vamos para frente mais um pouquinho. Pessoal, tipos de pulsos. Pulsos arteriais. O pulso a gente verifica na artéria, tá? Por quê? A verificação é feita na grande circulação, quando o ventrículo esquerdo ejeta o sangue pela artéria aorta e ela distribui todas as artérias do corpo. Então a frequência do pulso é aferida na artéria. Então o pulso ele é arterial. E temos vários tipos de pulsos arteriais. Alguns deles aqui, os principais, não são todos aqui, são os principais. Nós temos o pulso radial, que é aqui no punho, tá? Que é fácil de aferir. Todo mundo sabe, coloca os dedos, 2 dedos aqui. Logo após termina a mão, você vai sentir o pulso, tá? Na reta do dedão da mão, certo? Do primeiro quirodáctilo, você coloca, você já vai sentir o pulso. Esse pulso é um pulso radial. Pulso braquial é bem aqui, na articulação do braço com o antebraço. Tem essa fossa aqui, tá? Fossa cubital aqui. Aqui passa o pulso braquial. Se você palpar direito aqui, você vai sentir a artéria e vai sentir o pulso braquial. Pulso carotídeo. Aqui no pescoço, logo abaixo da mandíbula aqui, do ângulo da mandíbula. Tá? Fácil de palpar também. O pulso femoral, a artéria femoral, que após a artéria aorta é a segunda maior artéria do corpo humano. Tá? Fica mais ou menos aqui abaixo da virilha. Se você palpar direitinho, você vai sentir o pulso femoral. Pulso poplíteo, da artéria poplítea, fica aqui na região do oco poplíteo, ou da fossa poplítea, bem aqui acima da panturrilha, a parte posterior da articulação do fêmur com a perna, tá? Então aqui, parte posterior do joelho, tá bom? Da coxa com a perna. Parte de trás do joelho, aqui que é o oco poplíteo. Você vai palpar aqui na fossa, ou o oco poplíteo, vai sentir o pulso poplíteo da artéria poplítea, certo? E a tibial posterior, também na região aqui da perna, tá? Atrás da tíbia, posterior para trás. A tíbia é o osso mais largo da perna, tíbia e fíbula, certo? Então você palpa aqui, para baixo um pouco da panturrilha, você vai sentir o pulso tibial posterior, tá? São os locais mais comuns de se obter um pulso arterial. Desses aqui, pessoal, os mais comuns seriam o radial, o carotídeo e o braquial. Por último, o femoral, poplíteo, tibial posterior, tá? Então, se eu perguntar na prova para vocês, quais são os pulsos arteriais,
Quais são os pulsos arteriais mais palpáveis? Dos mais comuns aos menos comuns. Não existe só esses, mas eu vou querer que vocês relatem somente esses, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles vão falar todos eles. Tá bom? Continuando. Nós vamos avaliar um pulso. Então, a avaliação principal dos pulsos. Nós temos tipos de avaliação. Nós temos a frequência, nós temos o ritmo e nós temos a amplitude. Tá? Um pulso ele é dividido em frequência, ritmo e amplitude. Frequência, quantas vezes ele faz aquela oscilação, tá? Quantas vezes ele faz aquela batida. Você sente o pulso bater, sente a pulsação. Então é o número de batimentos por minuto. O normal de 60 a 100 no adulto. E quando ele ultrapassa 100, ou seja, ele é maior que 100, a gente lhe dá o nome de taquisfigmia, tá? E quando ele está abaixo do mínimo, menor que 60, a gente denomina de bradifismia. Taque é tudo que é mais rápido e brade é tudo que é mais lento. Taquicardizou, ou seja, o coração começou a acelerar. Bradicardizou, o coração diminuiu a aceleração abaixo do normal. Certo? Continuando. Ritmo, pessoal, é uma outra avaliação principal do pulso, tá? Uma outra característica do pulso, o ritmo. Tá? Nós temos dois tipos propriamente dito, ritmo regular e irregular. A avaliação do ritmo, pessoal, se subdivide em muitos outros fatores, mas não nos interessa aqui, só interessa a regularidade dele, se ele é regular ou irregular. Tá? Ah, professor, como que eu sei que um ritmo está regular, quando que eu sei que o ritmo está irregular? O que é ritmo? Você imagina assim, vamos pensar, uma escola de samba, uma bateria, tem um ritmo de batida. Se ele sai daquele ritmo, por exemplo, ou então mudou o ritmo. Então isso é uma irregularidade no ritmo. Certo? Então você está vendo, você consegue sentir a frequência do pulso, tá? Tá indo lá, tá cheio, volta cheio de novo, volta cheio de novo, volta. Isso quer dizer que o pulso está frequente e regular. Mas, por exemplo, de repente ele enche, aí ele dá uma esvaziadinha e enche de novo. Ele perde o compasso, ele perde o ritmo. Isso é regularidade de ritmo, tá? Então, quando ele perde esse ritmo, essa regularidade, perde esse compasso, ele está irregular, tá bom? A irregularidade do pulso indica alteração no ritmo cardíaco. Porque quem que determina a frequência? Quem que determina o pulso? O coração. De acordo com como o coração pulsa lá, aquela onda que é emitida na parede do vaso sanguíneo, o pulso é medido através da onda que bate na parede do vaso sanguíneo, a onda da pulsação. Tá? Aí você mede a frequência, você mede o ritmo, certo? E vai medir a amplitude. Então, se há uma irregularidade nessa pulsação, na verdade, quem está irregular é a bomba que está pulsando. Tá? Então, há algum problema no coração, certo? E esse problema no coração, em termos gerais, em vias gerais, é denominado de arritmia. Daí surgem as arritmias. Então, tem um problema de arritmia, ou seja, o coração está pulsando fora do ritmo normal. Então, ele está em arritmia. Ou disritmia, pode ser dito também. Tá? Ele está com uma ausência de ritmo. Tá? Ou uma falha no ritmo. Tá bom? Amplitude, pessoal. O que é amplitude? Lembra da física? Amplitude de onda. Imagina que vamos traçar uma onda no quadro aqui, tá? Vou pegar o cursor, vamos traçar uma onda aqui, volta num gráfico, faz aquela onda, aquela crista da onda. Quanto mais alta for a crista dessa onda em relação ao gráfico aqui embaixo, ao vetor aqui horizontal, mais ampla será essa onda. Ou seja, se você palpou o pulso lá
você sentiu a frequência dele, ele está frequente, ele está num ritmo regular e ele está amplo, ou seja, ele está cheio, tá? Quanto mais cheio ele está, mais amplo ele está. Quanto ele mais estufa, mais amplo ele fica, certo? Então nós podemos trocar aqui a classificação de amplitude ampla por cheia. Tem a média e a fina. A pequena pode ser por fina. Então nós temos a ampla, mediana e pequena, ou cheia, média e fina. Ah, o pulso fino, ou seja, o coração está fraco, ele não está pulsando direito. Tá? Então não está enchendo aquele vaso sanguíneo, aquela onda não está fazendo com que o vaso fique cheio. Ou seja, é uma onda de amplitude baixa. Certo, pessoal? Entenderam aqui a amplitude do pulso? Então vamos continuando aqui. Mudamos de assunto, pessoal. Nós estávamos no pulso, tá? Que é o primeiro sinal vital. Agora nós vamos para o segundo sinal vital. Qual é? Falei lá no slide anterior. Pressão arterial, tá? O que seria a pressão arterial? O próprio nome está dizendo. Pressão na artéria. Essa pressão vem da onde? Vem do coração, da bomba propulsora. Então vamos lá, vamos defini-la aqui. Força exercida pelo sangue sobre as paredes dos vasos, esses vasos são vasos sanguíneos, e sofre variações contínuas, dependendo da posição do indivíduo, de suas atividades, etc. Finalidade: promover boa perfusão dos tecidos. Perfusão é a passagem desse sangue através dos tecidos, tá? E com isto permitir as trocas metabólicas. Sem o sangue circulante por dentro dos tecidos do corpo humano, e esse sangue é levado através das artérias, nada funciona no organismo. O sangue é vida, pessoal. É o sangue que carrega todos as substâncias, os metabólitos, onde acontecem as trocas metabólicas, hormônios, o que vocês pensarem, tá? Tem as células sanguíneas, os elementos sanguíneos. Então o sangue é vida, tá? E a pressão arterial é essa força exercida do sangue na parede das artérias. Certo, pessoal? Então, vamos ver aqui o nosso horário, quanto tempo nós temos ainda. 2 minutos, pessoal. O próximo assunto nosso é falar sobre o esfigmomanômetro de mercúrio, tá? Então, eu vou parando por aqui, porque senão a gente vai entrar num outro assunto aqui, que é um instrumento com o qual a gente mede afere, é a palavra correta, a pressão arterial, e aí não vai dar tempo da gente finalizar. Vou deixar para a próxima aula. Tá joia? Muito obrigado, então, aí pela atenção de todos. Um forte abraço e uma boa noite. Até mais.